Você trabalha duro pelo seu dinheiro, acorda cedo, fica até tarde, sacrifica tempo, energia, família, tudo para ganhar mais, guardar mais, acumular mais. E você justifica: eu preciso de segurança, eu preciso garantir o futuro. Mas há uma pergunta que você nunca fez: quanto é suficiente? Quando você vai parar de acumular e começar a confiar em Deus? Quando você vai soltar o apego e começar a ser generoso? Porque há algo que Santa Francisca Romana viu que vai mudar completamente a forma como você lida com dinheiro. Ela viu o que acontece com cada real, cada centavo, cada moeda que você guarda com apego. Ela viu esses objetos frios e inanimados se transformarem em instrumentos de tortura eterna. Santa Francisca Romana foi levada ao inferno, guiada por um arcanjo. E lá, no inferno superior, ela viu os avarentos. E o tormento deles era tão específico, tão horrível, tão perfeitamente adequado ao pecado, que ela gritou de horror. Os demônios pegavam caldeirões com ouro e prata derretidos e derramavam na boca dos condenados e no buraco que faziam no lugar do coração. Para sempre, pare tudo agora mesmo, porque os próximos 20 minutos vão revelar se você está servindo a Deus ou a Mamon. E a sétima revelação vai te mostrar exatamente quanto dinheiro você precisa ter para estar seguro. E não é o que você pensa. Nos comentários, escreva agora: Jesus, liberta-me da avareza. É importante fazer isso antes de continuar. E se você luta com apego ao dinheiro, se você guarda com medo, se você não consegue ser generoso, este vídeo é para você. Santa Francisca Romana viu exatamente o que o apego ao dinheiro faz com sua alma, e não é o que você imagina. Primeira revelação: Mamon. Era um trono. Você sabe o que é um trono? É o terceiro coro angélico mais alto. Parte da primeira hierarquia junto com serafins e querubins. Os tronos são anjos de majestade. Eles sustentam a glória de Deus. Eles são fundamentos da ordem divina. E Mamon era um trono, glorioso, poderoso, próximo de Deus. Mas então aconteceu algo. Quando Deus criou o mundo material, quando Ele fez o ouro e a prata, quando Ele estabeleceu que os humanos usariam recursos materiais, Mamon ficou fascinado. Não com Deus, com as coisas de Deus. Ele olhou para os metais preciosos, para os recursos, para a riqueza material e pensou: isso tem valor, isso tem poder, isso pode ser acumulado, controlado, possuído. E em sua rebelião contra Deus, Mamon escolheu ser o príncipe daquilo que poderia competir com Deus no coração humano: o dinheiro. Francisca viu isso nas suas visões. Ela viu que quando Mamon caiu, ele foi designado como príncipe da avareza, da ganância, de todos os pecados relacionados ao amor ao dinheiro. Seu confessor documentou: Mamon era outrora um espírito que pertencia ao coro dos tronos, e agora preside aos pecados de ganância, que inspira o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Não ter dinheiro. Amar dinheiro. Há uma diferença crucial. Você pode ter muito dinheiro e não ser avarento. Você usa para a glória de Deus, para ajudar os pobres, para sustentar sua família com desprendimento. Mas você pode ter pouco dinheiro e ser extremamente avarento. Se você guarda com apego, se você ama mais do que Deus, se você confia mais nele do que na providência. Mamon não se importa quanto você tem, ele se importa com o que você ama. E Francisca viu que Mamon comanda uma hierarquia inteira de demônios, todos especializados em fazer você amar o dinheiro mais do que Deus. A terceira hierarquia, composta de virtudes e anjos caídos, tem por chefe Mamon e habita o inferno superior. Quando estes demônios são lançados na terra, a sede das riquezas prevalece por todos os lados. E aí o que vale é somente o ouro ou dinheiro. Somente. Quando Mamon e seus demônios atacam uma sociedade, o dinheiro se torna o único valor, a única medida, a única segurança. E as pessoas começam a viver como se Deus não existisse, como se a providência
fosse uma piada. Como se a única segurança real fosse a conta bancária. E Mamon sorri, porque conseguiu fazer exatamente o que queria, substituir Deus por dinheiro no coração humano. Segunda revelação: a progressão da avareza. Francisca descobriu algo crucial sobre como a avareza se instala. Ela não começa com avareza, ela começa com desconfiança. Você lembra da lei da queda? Todo pecado guardado para outro pecado. A avareza é o quarto estágio da queda espiritual. Primeiro, desconfiança. Os demônios do ar fazem você duvidar da providência de Deus. Segundo, orgulho. Você acha que precisa garantir tudo sozinho, que depende só de você. Terceiro, luxúria. Você se enfraquece moralmente, perde a pureza que te dava clareza espiritual. E então, no quarto estágio, entram os demônios do dinheiro. Francisca viu isso claramente. Seu confessor documentou: quando os demônios da carne enfraquecem ainda mais a alma, vêm os demônios que insuflam os crimes do dinheiro. Os crimes do dinheiro não é apenas guardar, é como você guarda, por que guarda, o que você faz para conseguir. E Francisca viu que há uma progressão específica na avareza. Primeiro você começa a se preocupar demais, ansiedade financeira constante. Depois você começa a calcular tudo. Quanto custa, quanto vale, quanto economiza. Depois você começa a reter, não dá esmola, não ajuda quem precisa, sempre tem uma desculpa. Depois você começa a acumular, mais do que precisa, muito mais, mas nunca é suficiente. Depois você começa a fazer qualquer coisa para conseguir mais. Ética fica em segundo plano, Deus fica em segundo plano, só importa aumentar o patrimônio. E finalmente você se torna escravo do dinheiro. Você não tem dinheiro, o dinheiro tem você. Francisca viu essa progressão em inúmeras almas e ela chorou, porque muitos começaram apenas com preocupação legítima. Queriam prover para a família, ser responsáveis, mas não vigiaram o coração. E a preocupação virou ansiedade. A ansiedade virou apego. O apego virou avareza. A avareza virou idolatria, porque no final o dinheiro se tornou o Deus deles. Jesus disse claramente: não podeis servir a Deus e a Mamon. Não disse, é difícil. Disse, não podeis. É impossível. Você serve um ou outro. E a cada decisão financeira você está escolhendo. A próxima revelação vai te mostrar os sinais de que Mamon já te possui. Terceira revelação: os 5 sinais da avareza. Francisca tinha discernimento sobrenatural dos espíritos. Ela via quando demônios do dinheiro estavam influenciando alguém. E ela identificou sinais específicos. O primeiro sinal: você pensa em dinheiro constantemente, não ocasionalmente, constantemente. Ao acordar, você já está calculando. Durante o dia, você está preocupado. Antes de dormir, você está ansioso. O dinheiro ocupou sua mente, expulsou Deus do trono do seu pensamento. O segundo sinal: você não consegue ser generoso espontaneamente. Quando alguém pede ajuda, sua primeira reação não é como posso ajudar, é quanto vai custar. Quando a igreja pede dízimo, você calcula o mínimo aceitável. Quando um pobre, você desvia o olhar e pensa, ele provavelmente vai usar para drogas. Você sempre tem uma justificativa para não dar. O terceiro sinal: você sente paz no dinheiro, não em Deus. Quando sua conta está cheia, você dorme tranquilo. Quando está vazia, você entra em pânico. Sua segurança está no saldo bancário, não na providência divina. Você diz que confia em Deus, mas age como se confiasse no dinheiro. O quarto sinal: você mente, engana ou compromete a ética por dinheiro. Você só nega imposto porque todo mundo faz. Você não devolve o troco errado porque é culpa deles. Você engana no negócio porque é business. Você coloca o lucro acima da honestidade e justifica. O quinto sinal:
Você fica irritado quando perguntas sobre generosidade são feitas. Se alguém menciona dízimo, você fica defensivo. Se alguém fala sobre ajudar pobres, você critica. Se alguém sugere que você poderia dar mais, você ataca, porque tocar no seu dinheiro é tocar no seu Deus, e você defende seu Deus violentamente. Francisca viu que quando esses 5 sinais estão presentes, a pessoa está sob influência direta de Mamon. E se ela morrer nesse estado, sem arrependimento, sem confissão, sem mudança real, o que vem é aterrorizante. 4ª revelação: ouro e prata derretidos. Francisca foi levada ao inferno superior, onde estão os avarentos. E o que ela viu foi documentado em detalhes horríveis pelo seu confessor. Ela viu os avarentos em uma fossa cheia de grandes serpentes com braços. Imagine serpentes gigantescas, com braços. Répteis hediondos que se agarram às vítimas. Cada serpente pegava um condenado, batia-lhe na boca com sua cauda, dilacerava-lhe o coração com seus dentes, apertava-os com seus braços tentando sufocá-los. Mas então outros demônios vinham, arrancavam-nos dos braços das serpentes com alicates de ferro que os dilaceravam horrivelmente e os mergulhavam em uma segunda fossa, uma fossa repleta de ouro e prata derretidos. Francisca viu isso, o ouro líquido, a prata líquida, fervendo, incandescente, e os condenados sendo mergulhados completamente, a pele queimando instantaneamente, a carne se desprendendo dos ossos, os gritos insuportáveis, mas não terminava aí. Os demônios os tiravam da fossa e os levavam para outro lugar. Eles eram pregados sobre mesas incandescentes de fogo, braços estendidos, corpo esticado, e os demônios colocavam um círculo de ferro incandescente sobre a cabeça de cada um, como uma coroa de fogo, queimando eternamente. E então, os demônios pegavam caldeirões com ouro e prata derretidos e derramavam na boca dos condenados. Francisca viu o metal líquido sendo despejado, descendo pela garganta, queimando tudo por dentro. E os demônios gritavam: lembrai-vos, almas miseráveis, do apego que estes metais durante a vossa vida. Este apego que vos conduziu para onde agora estáis, mas ainda havia mais. Os demônios faziam um buraco no lugar do coração e derramavam ouro e prata derretidos dentro, porque o coração deles tinha amado o dinheiro. Agora, o dinheiro queimaria o coração eternamente. E depois de tudo isso, eles eram novamente mergulhados nos tanques de ouro e prata derretidos, de um tormento a outro, sem descanso, sem pausa, sem fim. Francisca viu e seu confessor escreveu: isso sem excluir as penas gerais, isto é, as penas do frio glacial, das espessas trevas, dos gritos de blasfêmias e do ranger de dentes. Além de todos esses tormentos específicos, ainda havia o fogo geral do inferno, o frio glacial que alternava, as trevas absolutas, os gritos dos outros condenados, o ranger de dentes do desespero, e as vítimas blasfemavam, amaldiçoavam a Deus, amaldiçoavam o dinheiro que tanto amaram, mas era tarde demais, para sempre. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas eu não sou tão apegado assim. Meu caso não é tão grave. Então ouça a próxima revelação, porque Francisca viu quantos católicos normais terminaram ali. 5ª revelação: a maioria acha que não é avarenta. Se ele está te confrontando, deixe seu like agora, porque este tipo de verdade sobre dinheiro raramente é pregada nas igrejas. E se você ainda não é inscrito, eu preciso te pedir para se inscrever, porque aqui você vai encontrar verdades que tocam exatamente onde dói. A maioria dos católicos que Francisca viu sendo condenados por avareza não se consideravam avarentos. Eles diziam: eu não era rico, eu não roubava, eu apenas guardava o que era meu. Mas Deus via diferente, porque a avareza não é sobre quantidade, é sobre o coração. Francisca viu pobres no inferno por avareza, pessoas que tinham pouco,
mas guardavam aquele pouco com apego demoníaco. Ela viu pessoas de classe média que viviam com conforto, mas nunca ajudavam ninguém, sempre com desculpas. Ela viu empresários bem-sucedidos que construíram impérios, mas esqueceram de Deus no processo. E todos diziam a mesma coisa: eu não sabia que era tão grave. Mas Jesus tinha avisado claramente. Ele disse: ai de vós, ricos, mais fácil é um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não disse impossível, disse mais difícil, porque a riqueza cega, o dinheiro engana, a segurança material ilude, e você começa a achar que está bem, que está provendo responsavelmente, que está sendo prudente, mas na verdade está idolatrando. Francisca viu que a maioria dos avarentos nunca confessava esse pecado, porque não reconhecia que tinha. Confessava impureza, confessava raiva, confessava orgulho, mas nunca confessava: Padre, eu amo o dinheiro mais do que Deus. Eu não confio na providência, eu sou avarento. E morriam sem ter confessado o pecado que os condenou. A porta da misericórdia estava aberta, mas eles nunca entraram, porque nunca admitiram que tinham o problema. Sexta, revelação quanto é suficiente. Francisca fez uma pergunta ao arcanjo que a guiava: se o dinheiro é tão perigoso, quanto devemos ter? E a resposta foi surpreendente: o suficiente para hoje e confiança para amanhã. Não disse o mínimo possível, disse o suficiente para hoje. Você pode ter o que precisa para viver com dignidade, para sustentar sua família, para cumprir suas responsabilidades. Se você tem mais do que isso, você tem duas opções. Primeira, usar o excesso para a glória de Deus, ajudar os pobres, sustentar a igreja, fazer caridade generosa. Segunda, guardar com apego e se condenar. Não há terceira opção. Jesus foi muito claro sobre isso. Ele contou a parábola do homem rico que acumulou tanto que precisou construir celeiros maiores. E Deus disse: insensato, esta noite sua alma será exigida. E o que você acumulou, para quem será? Francisca viu esse homem no inferno, e milhares como ele. Pessoas que trabalharam a vida inteira acumulando, planejando a aposentadoria, garantindo o futuro, mas esqueceram que não há garantia de amanhã. E quando a morte chegou, descobriram que tinham gasto a vida inteira acumulando o que não podiam levar, e desperdiçaram todas as oportunidades de usar aquilo para ganhar o céu. Porque cada real que você dá a um pobre, você está depositando no céu. Cada vez que você sustenta a igreja, você está investindo na eternidade. Cada vez que você ajuda alguém necessitado, você está fazendo tesouro imperecível. Se você guarda tudo, se você acumula sem generosidade, se você vive para aumentar o patrimônio, você está depositando no banco que vai falir no dia da sua morte e descobrirá tarde demais que era completamente pobre onde realmente importa. Sétima revelação: como se libertar de Mamon agora. Agora a revelação final, a mais importante. Como você se liberta de Mamon? Porque depois de ouvir tudo isso, você pode estar percebendo que tem apego e está desesperado. Francisca viu a solução. Primeiro, confesse a avareza especificamente. Vá ao confessor e diga: Padre, eu sou avarento. Eu amo o dinheiro mais do que deveria. Eu não confio na providência. Eu sou apegado. Não generalize. Seja específico. Chame pelo nome. Segundo, faça um ato radical de desapego. Doe algo significativo, não as sobras, algo que dói. Se você tem 10.000 guardados, doe 1.000 para a caridade, hoje. Se você tem 100.000, doe 10.000. Não quando for conveniente, agora. Porque você precisa quebrar o poder de Mamon sobre você. E só quebra doando o que dói doar. Terceiro, estabeleça generosidade sistemática, dízimo, todo mês, 10%, sem negociar, e ofertas além do dízimo, para pobres, para projetos,
para necessidades que você vê. Transforme generosidade em hábito, em estilo de vida, em identidade. Quarto, simplifique sua vida. Você precisa de tudo que tem? Realmente? Aquele carro mais caro, aquela casa maior, aquelas roupas de marca, ou você está gastando para impressionar pessoas que nem se importam com você? Venda o excesso. Doe o desnecessário. Viva mais simples. Quinto, pratique confiança ativa. Toda vez que a ansiedade financeira vier, não resolva acumulando mais. Resolva orando mais, confiando mais, dando mais. Faça o oposto do que Mamon sussurra. Ele diz, guarde. Você diz, vou doar. Ele diz, você vai precisar. Você diz, Deus proverá. Ele diz, seja prudente. Você diz, serei generoso. Francisca disse ao seu confessor, os demônios do dinheiro soltam quem pratica generosidade radical. Radical, não generosidade calculada, não generosidade confortável, generosidade que custa, que requer fé, que exige confiança, que te deixa vulnerável. Porque é essa generosidade que quebra o poder de Mamon. Cada vez que você doa sacrificialmente, você está dizendo, eu confio em Deus mais do que no dinheiro. E Mamon não consegue segurar quem realmente confia em Deus. Agora você sabe o que Santa Francisca Romana viu sobre a avareza. Você conhece Mamon, a progressão da ganância, os 5 sinais, o ouro derretido. Por que a maioria não se reconhece? Quanto é suficiente? E como se libertar agora? E isso muda tudo. Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A raiz. Não um mal entre muitos. A raiz de todos. Hoje, antes de dormir, faça 3 perguntas. Quanto eu tenho guardado sem necessidade? Quando foi a última vez que doei sacrificialmente? Eu confio mais em Deus ou no meu saldo bancário? E seja honesto nas respostas. E se as respostas te assustarem, confesse. Esta semana, não adie. Nos comentários escreva, vou me libertar de Mamon hoje. Se este conteúdo libertou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Pode salvar uma alma da fossa de ouro derretido. Se ainda não é inscrito, junte-se a esta comunidade. Aqui você encontrará mais verdades que quebram ídolos e libertam escravos. Santa Francisca Romana intercede por você. Até o próximo vídeo.